Bem-vindo à nossa 10ª aula de análise de circuitos. O assunto da aula de hoje é osciloscópio. Nós vamos fazer uma introdução sobre esse instrumento, falar sobre seus controles e entradas, as chaves de ganho do osciloscópio, mostrar a tela do osciloscópio, exemplos de uma leitura de uma forma de onda e também fazer uma pequena demonstração. Agora sim, nós entramos no assunto da aula de hoje. A principal vantagem do osciloscópio em relação ao multímetro é que ele é capaz de fornecer uma visualização gráfica do sinal. Assim, podemos analisar mais detalhadamente o sinal. Também, ele é capaz de medir mais de um sinal por vez. Desta forma, podemos compará-los. Outra vantagem é que podemos medir mais sinais do que o multímetro, pois o osciloscópio apresenta uma faixa de medição maior e capaz de medir sinais mais complexos do que o multímetro, pois o multímetro mede apenas sinais alternados senoidais e tensões do tipo contínua. Dentre as desvantagens, podemos citar um alto custo e uma menor portabilidade. O osciloscópio mede os sinais formando um gráfico em sua tela. Já os multímetros medem o seu valor médio. Então, os sinais que não são alternados vão ser mostrados no multímetro de forma média. Já o osciloscópio mostra a forma de onda. São formas diferentes de se medir o sinal. Nesta tela, nós estamos vendo uma tela típica de um osciloscópio analógico. São diversos controles, identificados aí com as letras de A a N. Para uma operação básica, não é necessário conhecer todos os controles, pois existem inúmeros recursos, inclusive recursos avançados, que são possibilitados para se fazer a medição nesse tipo de osciloscópio. Para uma operação básica, nós temos que entender os controles indicados em vermelho no texto. Onde estão as entradas verticais, o item D, onde está a chave seletora de ganho vertical, o item F, onde está a chave seletora de base de tempo, o item H, e a entrada do modo de sincronismo, a letrinha M. Com esses 4 elementos, nós podemos trabalhar de forma básica para medir sinais com o nosso osciloscópio. As chaves de ganho, letra F e letra H da figura anterior, são as responsáveis pelo tamanho vertical e o tamanho horizontal da figura apresentada na tela do osciloscópio. A chave seletora de ganho vertical modifica o tamanho de figura na vertical. A chave seletora de base de tempo modifica a figura no tamanho horizontal. A medida ideal acontece quando é mostrado na tela uma figura com um ciclo da forma de onda que se deseja medir e com a maior amplitude de pico a pico possível de se ler. A tela do osciloscópio é graduada. Uma tela típica de osciloscópio possui 10 divisões horizontais e 8 divisões verticais. Cada divisão representa um quadrado desta tela, e cada quadrado é subdividido em 5 partes. Portanto, cada parte vale 0,2 de uma divisão. Essa ideia vale tanto para as divisões horizontais quanto para as divisões verticais. A partir de agora, nós vamos fazer um exemplo de leitura de uma forma de onda no meu osciloscópio. Eu peguei aqui uma forma de onda do tipo senoidal. E nós vamos fazer 2 medições. Primeiro a da amplitude e depois o período. Para determinar a amplitude de pico a pico de um sinal senoidal, eu vou seguir esses 3 procedimentos. Eu tenho aqui uma tela do osciloscópio, onde eu tenho uma forma de onda senoidal e os 2 principais controles, o volts-div e o time-div, o tempo por divisão. Então, observando o gráfico, você conta quantas divisões, quantos quadrados o sinal possui. No nosso exemplo, nós vemos aqui 4 divisões. Veja, 2 divisões para cima até atingir o pico positivo dessa senoide e 2 divisões para baixo até atingir o pico negativo. Em seguida, você deve verificar qual a escala da chave seletora volts-div que está posicionada. No nosso exemplo, a chave volts-div
está em 0,5 por divisão. Veja aqui, ó, 0,5 volts por divisão. Para saber, então, qual é o valor da amplitude desse sinal, eu devo multiplicar o número de divisões verticais pela posição volts div. Então, aqui em vermelho, amplitude de pico a pico é igual a divisões verticais vezes a posição da chave volts div. Portanto, eu escrevo assim, VPP é 4 divisões verticais, vezes quanto vale cada uma, meio volt por divisão, que é a posição da chave volts div. Isso vai me dar 2 volts de pico a pico. Portanto, a amplitude do sinal é de 2 volts de pico a pico. A segunda medição a ser feita é o período, que é o tempo necessário para a realização de um ciclo. A medida mais precisa é realizada quando tenho o menor número possível de ciclos na tela. Neste caso, eu tenho apenas um ciclo representado. Uma variação completa da forma de onda senoidal é um pico positivo e um pico negativo. Como é que então eu faço a medição? Eu vou olhar esses 3 passinhos também. Observando o gráfico, conte quantas divisões, quantos quadrados, o sinal possui na horizontal. No nosso exemplo, são 10 divisões. Verifique em qual escala a chave seletora de tempo está posicionada. No nosso exemplo, 0,2 mV por divisão. Vamos olhar um pouquinho mais atentamente aqui a nossa tela. O período aqui demora toda a tela. Como a tela tem 10 divisões, portanto, eu vou usar o número 10. E a nossa chave agora é o tempo div, o time div. Então, olhando o botãozinho time div, o botão tempo div, está valendo aqui 0,2. Então, eu faço aquela continha. O período desta forma de onda é feito multiplicando o número de divisões horizontais pela posição da chave time div. Portanto, eu vou pegar o número 10 divisões, que está ocupando a tela toda, e o valor de 0,2 milissegundos. Isso vai me dar um período de 2 milissegundos. Significa que esta variação completa da forma de onda, o período, demora 2 milissegundos. Chegamos à conclusão de que o sinal mostrado nesta tela possui uma amplitude de 2 volts de pico a pico, ou 1 volt de pico, e que o período do sinal é de 2 milésimos de segundo. O osciloscópio mede apenas a amplitude e o período. Ele não mostra a frequência. A frequência é uma medida indireta e deve ser calculada. Ela pode ser calculada através da fórmula. Frequência é o inverso do período. No nosso exemplo, o período é de 2 milissegundos. Fazendo então as nossas contas, nós temos 1 dividido por 2 milissegundos. A frequência deste sinal é de 500 Hz. Agora sim, nós temos todos os dados a respeito desse sinal. Ele possui 2 volts de pico a pico, um período de 2 milissegundos e a sua frequência é de 500 Hz. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre o osciloscópio, eu vou deixar aí 2 links que têm vídeos que vão enriquecer os seus conhecimentos. No primeiro, a leitura de telas de osciloscópio analógico e no segundo, um osciloscópio real do tipo digital, onde ele ensaia lá a medição de um sinal. Usando um software que emula um osciloscópio no PC, que era o recurso que eu tinha aqui disponível, eu elaborei uma demonstração de como medir uma forma de onda senoidal usando o osciloscópio. Muito bem, agora na demonstração eu tenho uma tela de osciloscópio, um osciloscópio de 2 canais. Esse sinal em vermelho oscilando aí é a minha voz, capturada pelo microfone aqui, canal 1, canal 2, e esses 2 botões, respectivamente, são o ganho vertical de cada canal. Essa onda em vermelho que você está vendo se modificando na tela é o canal 2. Aqui eu tenho uma outra chave, que é o tempo por divisão, o time div. A gente modifica o ganho horizontal. Então eu posso modificar a figura
tanto na vertical, usando os botõezinhos de amplitude, quanto na horizontal, usando o botãozinho Time Div. Para que a nossa figura fique mais bonitinha aqui, eu vou desabilitar o canal 2 para que a gente possa fazer uma demonstração. Então eu vou tirar aqui o canal 2 em vermelho. Pronto. Agora eu tenho apenas o canal 1, eu não vou sofrer influência do canal 2 aqui na nossa medição. Então eu venho aqui nessa aba, eu tenho um gerador de sinais. Eu vou preparar meu gerador de sinais para uma amplitude aqui, nesse botãozinho, ó, de meio volt, ok? 500 milivolts. Também eu posso gerar várias formas de onda. Eu vou gerar aqui uma forma de onda do tipo senoidal. E vou gerar uma frequencinha aqui baixa, uns 100 Hz aí para a gente brincar. Eu vou conectar esse gerador, eu vou enviar esse gerador para o nosso canal 1 lá. Então, volto lá no meu osciloscópio. Eu já estou vendo aí a forma de onda senoidal na tela do meu osciloscópio. Com o botãozinho de amplitude, a escala de amplitude, eu posso alterar o tamanho horizontal da nossa figurinha, deixando ele maior ou menor, conforme fique melhor minha visualização. Então aí eu posso adequar essa forma de onda aí, para que eu possa medi-la de forma satisfatória aí. Cada quadradinho, cada divisão está valendo aí 150 milivolts. Eu vou ajustar aqui para que cada quadradinho tenha 200 milivolts. Então, cada divisão aqui vai valer 200 milivolts. Se eu observar aqui, eu tenho aproximadamente 2 quadradinhos e meio, né? Portanto, aí, cada quadradinho vale 200 milivolts. Então, 200 milivolts do primeiro quadradinho, 200 milivolts do segundo quadradinho, mais metade do terceiro quadradinho, eu vou ter aqui 500 milivolts. Ah, mas como é que eu meço isso, né? Venho aqui nessa tecla de medida, measurement, e falo que eu quero medir aqui a voltagem. Pronto. E aí esse display agora vai mostrar ali a voltagem na parte superior. Está mostrando aqui que eu tenho 1 volt de pico a pico, portanto meio volt de pico, é isso que eu tinha ajustado lá no meu gerador. E aqui está mostrando que a tensão eficaz é de 353,7 milivolts. Também a minha figura na horizontal. Aqui eu tenho a chave de ganho horizontal, eu tenho aqui 2 períodos mostrados na tela, então eu posso ajustar também o ganho horizontal, de forma que eu tenha mais ou menos períodos na tela. Eu vou colocar aqui a escala de 20 milissegundos, para que a gente possa ter aí 2 ciclos na tela. Então agora meu osciloscópio está bem ajustadinho. Eu tenho aí representado na tela 2 ciclos da forma de onda senoidal. E aqui eu tenho, se eu colocar aqui em 100 milivolts, eu vou ter aí 5 divisões. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou ter aí a tela toda. Então, ó, 5 para cima, 5 para baixo, eu tenho meio volt para cima, meio volt para baixo. Portanto, eu tenho aqui 1 volt de pico a pico. Se eu colocar a escala de 200 milivolts aqui, eu vou ter 2 divisões e meia aí na tela. Vamos mexer agora com as medidas, né? Eu também posso medir a frequência, então clico aqui. Então, a frequência está sendo mostrada aqui, ó, 100 Hz, ele já calcula para mim. Mas se eu quiser medir o período, eu posso usar aí de cursores na tela. E vou trazer até o nosso início de ciclo, pode ser aqui, semiciclo negativo, e o nosso final de ciclo, o final do semiciclo positivo. E aí eu tenho a medida aí do tempo e da frequência em Hertz. Então, deste ponto aqui até este ponto aqui, está dando uma diferença de tempo de 100,016 milis e a frequência 99,84. Eu posso fazer a mesma brincadeira com a tensão, usando cursores.
Então, habilitei aqui o cursor da tensão, o cursor amarelo para medir o mínimo e o cursor azul aqui para medir o máximo, amplitude positiva e amplitude negativa. Então eu ajusto aqui na nossa tela e nós verificamos que onde eu posicionei o cursor aqui em azul, eu tenho uma amplitude de 507 mili, e onde eu posicionei o meu cursor amarelo, eu tenho uma amplitude de 503 mili. Portanto, o valor de pico a pico é de 1,11 volt. Está aí então como é que eu posso medir a nossa forma de onda na tela do meu osciloscópio. Espero que vocês tenham gostado da nossa demonstração. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!